Fala, vestibulantes da Universidade de Brasília, trazendo aqui uma revisão por questões, tá? Iniciando aqui uma maratona de revisão por questões do vestibular. Quem já viu, eu já tinha liberado uma aula aí de estatística de um assunto muito importante, questão fácil de ganhar pontos lá. E agora eu estou iniciando aqui, resolvendo a prova do primeiro dia, tá bom? Então, aqui eu estou trazendo, aqui a gente vai passar por vários pontos da prova para você entender. Começando aqui pela prova de 2024, né, a última edição, e indo para as provas anteriores. Às vezes eu posso alternar, dependendo do tema, que é um tema muito recorrente. Se for um tema muito recorrente, eu vou trazendo aqui, não vai ter uma ordem certa, tá? Mas eu quero você revisando aqui comigo. Nosso objetivo é a gente estar junto aqui, né, trazendo aqui um raio-x completo, mostrando para vocês como é que é o estilo de cobrança da nossa banca Sebrasp no que diz respeito ao vestibular, tá bom? Então, eu quero iniciar aqui a nossa maratona de revisão por questões. Lembrando você também que a gente começa aí uma mentoria, né, direcionada para o vestibular UNB 2025, recomendando assuntos estratégicos para você estudar. Serão 15 metas semanais, né, de estudo, 15 metas para você cumprir, que nelas você vai descobrir ali, a gente estruturou em cima dos assuntos mais importantes e recorrentes da prova, tá? Então, quem quiser saber mais, o link vai estar na descrição e a gente segue juntos aqui a nossa maratona, então, de resolução de questões, beleza? Então, vou tentar trazer aí 2, 3, 4 questões, depende muito do assunto, beleza? Vamos lá, então, prova do primeiro dia, lembrando que aqui é a prova do ano de 2024, beleza? Então vamos lá, a prova, né, a parte 2 da prova, que logo após a língua estrangeira, veio com um texto falando do carnaval, mais especificamente das marchinhas de carnaval. E aí o que nós temos lá, né, pessoal? A gente vai ter aqui, nessa edição, agora que eu percebi que o microfone aqui estava fora, né? Nessa edição, o que a gente vai ter aqui, né? A gente vai ter aqui uma quantidade boa de questões que a banca acabou extraindo aqui desse texto, né? A gente teve uma parte aqui que trabalhou não só música, né, arte, música, interpretação, compreensão de textos, e numa segunda parte bem aprofundada na parte teórica musical, tá bom? Vamos resolver aqui algumas para você sentir como é que foi lá. Então o texto aqui vai falar sobre marchinha de carnaval. A gente tem uma primeira parte aqui, ó, que vai detalhar um contexto geral, falando um pouco da linha histórica ali das marchinhas de carnaval, falando um pouco sobre a origem. Aí vai falar um pouco aqui, ó, da década de 50, mais ou menos, o que acontecia no Brasil, né, o envolvimento de alguns cantores, alguns artistas ali importantes da época. E mais para frente ele vai trazer e exemplificar aqui uma marchinha, né, e vai trabalhar ali mais ou menos a história aí dessa marchinha, beleza? Vamos resolver aqui questões mais direcionadas à primeira parte desse texto. Então, começando aqui com o primeiro item. O primeiro item lá fala bem assim, ó, tendo como referência os textos precedentes, julgue os itens a seguir. Então, o texto aqui vai falar o seguinte, ó, a marchinha de carnaval tem sua origem rítmica. Então, marchinha de carnaval, origem rítmica nas marchas militares, compostas por compasso de 2 tempos, com acentuação no segundo tempo. Então foi o que eles trouxeram aqui pra gente. No primeiro momento, parece ser uma questão da parte de música, mas se você for observar, isso foi informado no texto, né? O texto trouxe pra gente. Então é uma questão muito mais de compreensão e interpretação de texto do que de música em si, né? Da parte teórica musical, apesar de trazer elementos aqui pra gente. Então vamos lá. Um texto ele vai falar pra gente bem assim, ó, que a marchinha de carnaval é um gênero de música popular surgido no Brasil em 1899 com a canção Ó Abre Alas, né, de Chiquinha Gonzaga, para o desfile de carnaval Cordão Rosas de Ouro, do bairro Andaraí, no Rio de Janeiro. Entretanto, as marchinhas somente ganharam notoriedade 20 anos depois e mantiveram esse prestígio popular até os anos 60. Então ele está falando um pouco da origem, né, da marchinha de carnaval aqui no Brasil, né? E a marchinha de carnaval é um estilo, né, musical originário das marchas populares portuguesas, que, né, quem possuía que possuía compasso binário. Quem que possuía compasso binário, né? As marchas populares portuguesas, né? Possuíam um compasso binário típico das marchas militares. Então, olha só, a marchinha de carnaval nossa é originária das marchas populares portuguesas,
que por sua vez possuía um compasso binário típico das marchas militares. O que nossa questão trouxe? Que a marchinha de carnaval tem origem rítmica nas marchas militares. Bem, diretamente essa informação não está, mas implicitamente ela está, porque ele fala que ela tem origem nas marchas portuguesas e as marchas portuguesas têm origem nas marchas militares. Então, logo, né, a gente tem uma certa raiz ali da marchinha de carnaval, então, nas marchas militares, então, beleza? Compostas com compasso de 2 tempos, com acentuação no segundo tempo. Isso aí é a questão do compasso aqui binário, beleza? Então, com isso, galera, extraindo aqui, né, as partes do texto, né, ele vai trazer, principalmente dessa segunda parte para a gente consegue trazer esse item como um item, então, um item correto, beleza? A banca aí trouxe para a gente como um item correto no gabarito. Vamos lá, o item 2. O item 2 fala bem assim, a marchinha de carnaval é uma música puramente europeia, né? Embasada em ritmos, harmonias, melodias instrumental advindos do velho continente. Portanto, suas melodias possuem alta complexidade técnica, sendo difícil cantá-las. Bem, você não precisaria ser um especialista em marchinhas de carnaval, você nem precisaria ter lido o texto para você responder esse item. Eu creio que você já conseguiu entender se esse item está certo ou não, né? Bem, vamos lá, vamos tentar extrair do texto, mas não precisaríamos do texto para responder isso aqui, tá? O que acontece? Lá no texto, ele vai falar para a gente até leu esse pedaço, né? Ele vai falar ali, ó, das marchinhas da origem portuguesa e tal, consequentemente lá das marchas militares. Aí ele fala aqui, ó, entretanto, as marchinhas de carnaval são mais aceleradas que as marchas populares portuguesas, ou seja, a nossa marchinha de carnaval aqui, ela é um pouco diferente, apesar de ter uma raiz lá na marcha portuguesa, a nossa, ela é mais acelerada, né, que as marchas populares portuguesas, com melodias simples e vivas, letras picantes, cheias de duplo sentido, tá? Então, ó, só o fato dele trazer pra gente, né, que a melodia é simples, né, e é uma letra viva e tal, aqui a gente já consegue depreender bastante coisa, certo? Só isso aqui já nos ajuda a ter um direcionamento mais ou menos do que a gente precisava responder. Mas nem precisava disso, né, pessoal? Marchinha de carnaval, qual é uma das principais características, né? Letra curta, letra chiclete, fácil de decorar, fácil de repetir, refrão repetindo o tempo todo, né? E normalmente letras cheias de duplo sentido, né? Então, ele fala que é difícil cantar. Marchinha de carnaval é feita para grudar na nossa mente, né? Então, uma das características é a facilidade de cantar. Mesmo quem não tem um ritmo, não sabe nada de música ali, consegue acompanhar pelo menos no balanceio ali, e a melodia, né, ela é uma coisa muito simples ali para a pessoa acompanhar. Então, quando ele fala assim, alta complexidade técnica, sendo difícil cantá-las, aqui o item já facilitou a nossa vida, né? O texto ele confirma a questão das marchas, mas essa questão de falar que a gente vai ter, né, esse item aqui vai estar errado, ele vai falar aqui pra gente que a gente tem melodia simples, ou seja, vai tender muito mais para falar, pender muito mais para falar aqui que o item, contrariar o que a banca trouxe pra gente no item, correto? Aqui eu acabei colocando o texto da anterior, acabei esquecendo de trocar aqui, né? Item 3, então item errado, tá? O item 2, item errado. Item 3, o que nós temos aqui? Ele fala, cordões carnavalescos são agremiações recreativas de bairros predecessores das escolas de samba, os quais, no final do século XIX, desfilavam inicialmente pelas ruas do Rio de Janeiro e posteriormente pelas de São Paulo e de outras cidades brasileiras. E o nome cordão deve-se ao fato de seus integrantes dançarem enfileirados, mas sem a existência real de um cordão que os una. Ou seja, o cordão ali, né, o cordão da bola preta, lá igual tem o nome, né, famoso aí dos cordões aí, tem que ter um cordão físico ali, né, para caracterizar cordão, ou basta, né, que as pessoas dancem enfileiradas ali para caracterizar a questão do cordão, né? Isso que o item quis trazer para a gente. Aqui o texto ele não vai trazer isso de forma muito, né, detalhada para a gente. Ele até menciona aqui os cordões, né? Ele vai falar, ó, cordão, rosas de ouro, né? A marchinha de carnaval, gênero popular, surgido no Brasil em 1899.
a canção O Abre Alas, desfile do Carnaval do Cordão, Rosas de Ouro, no bairro do Andaraí, papapá. Entretanto, as marchinhas só ganharam notoriedade depois. Então, o momento que ele cita o cordão é aqui, tá? Então, essa parte você teria que ter esse conhecimento. A prova, ela vai cobrar muito repertório sociocultural de vocês. Então, você tem que saber um pouco, sei lá, básico, o que é uma capoeira, o que é o carimbó, o que é as manifestações culturais populares brasileiras, elas são cobradas aqui nessa prova de humanas e linguagens. E você tem que ter um mínimo conhecimento ali, básico, né, das principais informações. Quanto mais questões você vai fazendo, mais provas você vai fazendo, mais você vai percebendo quais são as principais que a banca traz, né, cobra. Confesso para vocês que carnaval não era algo que era cobrado tanto assim, não me lembro de uma questão anterior falando do carnaval explicitamente, mas é algo que é muito conhecido, né, no Brasil e tal, igual o futebol, né, muito conhecido, o Brasil, país do carnaval, do futebol, né, esse é o título que o Brasil, o rótulo que o Brasil recebe, principalmente lá fora. Mas aqui também, a todo momento, na época do carnaval, tem o feriado do carnaval, sempre está se falando disso na televisão na véspera, né, no jornal está falando. Então são informações que a gente vai assimilando, gostando ou não do evento, por exemplo. Então são coisas que na hora da prova a gente consegue associar e resgatar essas informações do nosso repertório e aí a gente consegue, de repente, marcar as questões, tá? Aqui ele trouxe uma característica desses cordões, tá? Será que eles realmente, para caracterizar, tem que ter o cordão ou não, né? Então, na verdade, galera, olha só, os cordões carnavalescos, eles são realmente agremiações, né? Normalmente de bairros, né? São muito comuns, crescem ali em bairros e tal, e vão crescendo, crescendo. Para a galera ali, né? É um carnaval de rua, né? É uma espécie de carnaval de rua ali. E historicamente, esses cordões, né? Eles antecedem as escolas de samba. As escolas de samba vão acontecer depois. O desfile de escola de samba, ele vem depois desse carnaval de rua, né? No entanto, por exemplo, a gente vai ter carnaval de escolas de samba muito centrado, por exemplo, no eixo Rio-São Paulo, enquanto a gente vai ter lá no Nordeste, principalmente ali em Salvador, a gente vai ter muito concentrado esse carnaval de rua, de cordões, inclusive, né? A gente vai ter vários trios elétricos ali que vão compor cordões, né? Se você olha pela televisão, muitas vezes, a Band, né? Bandeirantes ali, passava sempre ali ao vivo, né? O Carnaval de Salvador e tal. Quando você observava ali, você percebia essa característica aqui. Por mais que muitas vezes você vai ver uma corda física mesmo, não é essa corda que vai caracterizar. Essa corda, muitas vezes, ela é mais para uma contenção ali, né? Mais para organização, o pessoal não invadir. Muitas vezes tem um camarote, né? A galera que está dentro do cordão, a galera que está fora. Então, é muito por conta disso, mais para uma questão de organização, de logística ali, de condução, né, do pessoal não ultrapassar aquele espaço, porque aí passa os trios também, do que de característica forte ali dos cordões. Então, os cordões é justamente essa questão das pessoas dançarem enfileirados ali, né, a galera acompanhar junto ali o movimento, tá? Então, o item fica correto, beleza? Então, o item fica correto, beleza? Lembrando também uma outra característica, apesar de eu ter citado como exemplo Salvador, né, que a gente observa pela televisão, né, o próprio texto fala que cordão lá no Rio de Janeiro, né? Então a gente vai ter a origem dos cordões ali no Rio de Janeiro, aí vai para São Paulo e vai para os outros lugares, né? E aí hoje a gente percebe muito na mídia sendo fortalecido, apresentado ali muito lá no Nordeste, mas a sua origem é na região Sudeste, tá? Beleza? Então, uma questão relativamente tranquila, porém o candidato tinha que ter uma noção básica de mais ou menos como funciona. Talvez essa questão aqui seria um pouco mais difícil do que as outras para um candidato que às vezes, nunca ouvi nada, falar nada sobre carnaval, não sei de nada. Então talvez essa questão aqui poderia ser uma questão mais difícil porque ela não está no texto, né? Ela não está explicitamente no texto, aqui está cobrando aí um repertório cultural do candidato. Beleza? Mas a prova é assim, então você tem que conhecer a prova, meu papel aqui é te mostrar como funciona essa prova, né? Então essa prova, ela tem essa característica, né? Mas o próprio Enem também faz isso, o Enem cobra parte de cultura lá, a parte inicial de linguagem, o Enem vai cobrar cultura, vai cobrar capoeira, carimbó, né, catira, as principais manifestações aí culturais brasileiras, assim como é cobrado aqui, tá? Só que muitas vezes aqui é cobrado de uma maneira diferente. Às vezes pegando um pouco mais de detalhe, se prendendo mais às características, né? Então vamos lá, questão número 4, ele fala bem assim, ó, Chico Buarque e Caetano Veloso
iniciaram suas carreiras como compositores de marchinhas de carnaval. Então aqui, pessoal, também, mais uma vez, cobrando um pouco de repertório do candidato, mas nesse caso aqui, esse item a gente conseguiria também extrair do texto. A gente conseguiria buscar essa informação no texto para poder responder. Quando a gente observa aqui, ó, ele está falando do Chico Buarque e do Caetano Veloso, né? Ele fala bem aqui nessa parte, ó, a gente até passou por isso lá da outra vez, ó, né, ali apareceu esse texto lá nas outras vezes, mas ele fala, a partir da década de 50, o sucesso das marchinhas de carnaval foi tão grande que muitos artistas do Brasil se arriscaram a compor marchinhas. Então, se arriscaram a compor marchinhas. Foi o caso do Chico Buarque, que escreveu a banda para o Carnaval de 1966, e Caetano Veloso, que escreveu A Filha da Chiquita Bacana, em 1977, em homenagem a Carlos Alberto Ferreira Braga, também conhecido como Braguinha ou João de Barro, que haviam escrito a marcha Chiquita Bacana em 1949. Então, o trecho que ele vai falar do Caetano Veloso aqui, e do Chico Buarque é esse trecho, tá? E aí você fala, mas aonde está nesse texto aqui algo, né? Onde é que eu tenho aqui alguma coisa nesse texto que vai me ajudar? Bem, ele fala bem aqui, ó. Ele fala que o sucesso foi tão grande que muitos artistas se arriscaram a compor marchinhas de carnaval. O item falou pra gente lá que eles iniciaram suas carreiras compondo marchinhas. O texto não fala isso. Ele fala que muitos artistas se arriscaram. Se os artistas estão se arriscando em compor marchinhas, a gente até pressupõe que esses artistas já produziam música antes. Até porque aqui embaixo ele fala, né, que o Caetano Veloso aqui compôs a música em homenagem ao cara aqui, que eles já tinham, né, haviam escrito aqui em 1949. Então, essa questão de falar que eles iniciaram suas carreiras, isso aqui está errado. Eu nem precisava ler esse texto para responder isso aqui. A galera que está antenada aí sabe, né? Vai saber a resposta aqui sem precisar ler o texto. Mas, buscando uma conexão no texto, a gente tem esse trecho aqui que nos ajuda também a fortalecer essa resposta. Então, esse trecho aqui, principalmente nessa parte, vai nos ajudar a responder essa questão. Portanto, o item fica errado, beleza? Vamos lá, a gente tem aqui... Dando sequência, né, eu queria reforçar com vocês, fizemos 4 questões aqui e eu queria reforçar com vocês para continuar com a gente aqui nessa maratona de resolução de questões. A gente vai tentar resolver várias questões aqui da prova de 2024, passando por outras provas também, para te ajudar aí nessa reta final, nesse pós-edital, para que você então siga com a gente aqui se preparando para o vestibular da UNB. Certo? Vou deixar aqui o link que eu já falei, da mentoria que a gente vai ter aí para o vestibular 2025, com 15 metas de estudo, né? São metas semanais, divididas em 4 blocos, em 4 níveis, né? Que a gente vai percorrendo ali os principais assuntos. No pós-edital não dá mais para estudar todos os assuntos, a gente tem que percorrer ali aqueles assuntos estratégicos, relembrar e torcer para que a banca mantenha um posicionamento, mantenha a incidência que vem tendo nesses assuntos. Então eu fiz essa curadoria, separei esses itens para que você então chegue muito bem e a gente continua a nossa maratona de revisão no próximo vídeo aí, beleza? Valeu, um abraço e até mais.